Novidades no Flamengo hoje, Hélio Souza é novo reforço do São Paulo. Quem é Hélio Souza? Hélio Souza, deixa eu ver que história é essa. Sobre o Flamengo, deixa eu trazer uma atualização. Na semana passada eu contei com exclusividade, que o Flamengo tem em mãos uma proposta de um fundo, de um grupo de investidores. Esse grupo tem colombianos, americanos e espanhóis, tá? E esse fundo, esse grupo topa bancar um pacote de 4 bilhões de reais para a construção de um estádio, de um hotel e de um shopping, tudo na mesma região. Então, o estádio estaria aqui, a edificação do shopping e do hotel a mesma edificação, então você circula no shopping e aí tem acesso ao hotel, e esse hotel, inclusive, com vista para o estádio. Então, dia de shows e jogos, por exemplo, quem alugar determinados quartos vai ter do seu quarto, da sua varanda, vista para o próprio estádio. Um negócio espetacular. A operação de 4 bilhões de reais, essa proposta foi levada ao Flamengo, existiram pelo menos 4 reuniões. Depois que eu publiquei a informação, alguns setoristas do Flamengo foram atrás da confirmação e o Flamengo negou. E eu ratifico, eu insisto na notícia, eu tenho certeza absoluta de que a notícia é verdadeira, mas o Flamengo assinou um contrato de confidencialidade com esse grupo investidor, e não pode vazar absolutamente nada, né? Mas eu posso assegurar que as negociações seguem e que representantes desse grupo internacional estão no Rio de Janeiro em busca de um terreno que comporte 350 mil metros quadrados. Essa é a necessidade para a consolidação do projeto. Não que o Flamengo já aprovou o negócio e a coisa vai andar, mas para que esse grupo dê o próximo passo e mostre ao Flamengo o quanto esse negócio é sério, eles querem levar, esse aqui é o projeto e esse aqui é o espaço do terreno, esse vai ser o custo, a gente vai bancar tudo. Os caras, inclusive, topam bancar para o Flamengo 150 milhões de reais que o Fla investiu para a compra do gasômetro. Esse espaço no gasômetro não serve para a construção desse estádio, porque só tem mais ou menos 89 mil metros quadrados, tá? Então a ideia desse grupo é pagar 150 milhões de reais para que o Flamengo não tenha esse prejuízo. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, como é que esse grupo conseguiria recuperar um investimento gigante? Primeiro, com empresas espetaculares. Eu nem falei nada, mas deixa eu dar um nome aqui que faz parte desse pacote de negociações. A Coca-Cola está nessa parada, tem outras empresas também gigantes, uma rede de hotéis chamada Accor, essa também não tinha contado, estou contando em primeira mão para vocês. Enfim, tem uma série de acontecimentos em volta desse pacotão. E aí, esse fundo, esse grupo internacional também exploraria, durante 15 anos, a maior parte das arrecadações com o entretenimento. Tem um show, a maior parte da receita com esse show fica para o pessoal do fundo. Tem um jogo da NFL, mesma coisa. Nos jogos do futebol do Flamengo, a receita é 100% do Flamengo. Beleza? O que você achou da punição do BH? Achei uma punição branda e equivocada. Até fiz um levantamento. Outros 22 jogadores também haviam sido punidos por conta de participação em apostas esportivas. Só um teve uma pena mais branda do que a do Bruno Henrique, foi o Tony Anderson, que foi só advertido, foi só multado, tá? Então, todos os outros 21 casos tiveram punições mais pesadas. Eu até fiz esse levantamento, peraí, deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Tá em um dos vídeos, tá? Quer ver? Banidos. 5 jogadores foram banidos do futebol. Diego Porfírio, Gabriel Tota, Matheus Gomes, Romário e Igor Catatal. 7 foram suspensos por 360 dias. Aleph Manga, Brian Garcia, Eduardo Bauerman, Fernando Neto, Igor Cariús, Kevin Lomônaco e Sávio. 4 foram suspensos por 600 dias. André Queixo, Dadá Belmonte, Mateuzinho e Paulo Sérgio. E 5 foram suspensos por 720 dias. O Gabriel Domingos, o Moraes, o Nino Paraíba, o Paulo Miranda e o Vitor Mendes. Paulo Miranda, que outro dia, inclusive, voltou a jogar e voltou na partida que a Lusa foi eliminada. Eu imaginava uma punição maior. O pessoal do Flamengo conseguiu descaracterizar o artigo 243, que permitia uma punição mais alta. Ele podia pegar de 360 a 720 dias com esse artigo. E o Flamengo conseguiu descaracterizá-lo, afirmando que o cartão amarelo que o Bruno Henrique tomou foi uma orientação do Flamengo, para que ele pudesse cumprir a suspensão automática no jogo contra o Fortaleza e voltasse livre de qualquer risco no jogo contra o Palmeiras, que era o jogo mais importante daquele campeonato. Então,
o Flamengo ajudou o Bruno Henrique a escapar de uma punição um pouco maior. Mas no artigo 243A, que fala sobre, quer ver, ó? O 243 fala de manipulação deliberada para prejudicar a equipe. O Flamengo mostrou que não houve prejuízo ao Flamengo. O 243A fala em agir contra a ética esportiva. Nesse artigo, o Bruno Henrique pegou a pena mais branda, que eram de 12 jogos. Ele podia ter pego pelo menos até 24 jogos. Eu achei a punição barata, tá bom? A pena do BH pode aumentar caso ele recorra do julgamento? Pode, mas não é a tendência. A tendência é que a pena seja reduzida. O Flamengo já recorreu da decisão e, inclusive, vai pedir um efeito suspensivo para que, enquanto não se julgue esse recurso, ele tenha a condição de continuar jogando, tá bom? O VPX, boa noite, Nicola. Por que o BAP falou que o Flamengo precisa virar SAF para a construção do estádio, já que tem essa proposta que você falou e eles negam que não teve nada? Qual é a real disso? VPX, eles não podem admitir porque há um contrato de confidencialidade. O cara até deu a explicação lá, um termo técnico em inglês, mas é um contrato de confidencialidade. O BAP não quer fazer estádio. O BAP quer continuar com o Maracanã. Ele já havia dado sinais disso em relação ao gasômetro, e era até natural que ele embarrigasse essa história do gasômetro para que o antecessor dele, o Rodolfo Landim, não saísse como o grande responsável pela construção desse estádio, porque foi o Landim quem plantou a construção desse estádio. Eu não sei por que o BAP gosta tanto do Maracanã, eu não sei por que ele vê o Maracanã como uma prioridade. E eu, na condição de presidente do Flamengo, com essa oferta de 4 bilhões, eu só gostaria de entender direitinho todas as credenciais dos parceiros, se eles têm de fato a capacidade de fazer esse investimento. Promoveria uma baita investigação em relação a esse grupo, para ter a confirmação de que os caras são capazes de bancar. Se houvesse essa comprovação, eu levaria essa história adiante, porque me parece ser a melhor alternativa, tá bom? Bora de atualização sobre um assunto que contei com exclusividade para vocês na semana passada, vocês lembram? Sobre a história de um fundo disposto a bancar até 4 bilhões de reais para construir o estádio do Flamengo para 100 mil pessoas e ao lado desse estádio um hotel e um shopping. Pois bem, posso assegurar para vocês que representantes desse fundo estão no Rio de Janeiro em busca de um terreno para 350 mil metros quadrados. Há necessidade de um espaço tão grande para a construção dessa arena para 100 mil lugares, além do shopping, do estádio e uma série de acomodações, entre elas a criação de um prédio vertical para estacionamento de vagas de carros e outros. O Flamengo tem negado a existência dessa proposta e dessa negociação. Posso assegurar para vocês que o negócio existe. Foram pelo menos 4 reuniões entre representantes do Flamengo e representantes desse grupo de investidores internacional. Em uma dessas reuniões, houve a participação do presidente BAP, que ainda não está convencido de levar a história adiante, mas os investidores, os responsáveis por essa obra, seguem buscando alternativas. Como o terreno no gasômetro que o Flamengo comprou comporta só 89 mil metros quadrados, esse terreno para a construção de um estádio, de um shopping e também desse hotel está descartado. Se o BAP aprovar a ideia, a tendência é que o negócio avance e por trás desse fundo de investimentos há empresas pesadíssimas, algumas das maiores do mundo, bastante interessadas em se associar ao Flamengo e à construção desse estádio, que promete ser o mais moderno da América do Sul. Uma das empresas parceiras desse grupo que está negociando com o Flamengo é uma empresa espanhola que está inclusive construindo o estádio do América de Cali. Se vocês buscarem na internet, vão se impressionar com toda a modernidade desse estádio do time colombiano. Rapaziada, boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas para vocês não perderem nada. Chega deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo assim que a gente vai postar aqui no canal aqui do Flamengo News, combinado? Então, rapaziada, naquele pique, aquele ritmo, já dá aquela moral pra gente aí, combinado? Comenta também sobre tudo que rolou nesse canal. Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!